Fernando Henrique Cardoso andou dando uma entrevista, enfim, na qual declara que não deveria ser feito, não deveria se buscar fazer o impeachment de Bolsonaro. Entendo perfeitamente a afirmação de Fernando Henrique, que hoje, no caso do PSDB, seria quase, pelo menos para algumas figuras do PSDB, um auto-impeachment, uma vez que muitos quadros importantes do PSDB estão dentro do governo Bolsonaro. Vou falar sobre isso, a relação que o PSDB vem tendo com o impeachment. Mas antes, se inscreva no canal, dê o like, comente os vídeos. Veja só, o PSDB é bem interessante. Quando houve o escândalo do Mensalão, em meados de 2005, o PSDB era um partido muito mais importante, muito mais forte do que hoje é. Tinha governos estaduais importantes, uma bancada grande, deputados, senadores. E naquela ocasião, uma das coisas que foi parar na mídia, né? O PSDB avaliou que não valia a pena tentar realizar o impeachment de Lula. Lula era presidente, meados de 2005, que não valia a pena tentar fazer o impeachment de Lula. E utilizaram a terminologia vamos sangrá-lo e matar na eleição, né? Derrotá-lo na eleição de 2006. Quer dizer, havia ali pouco menos que um ano e meio, né, entre a eclosão do Mensalão e a eleição. Então o PSDB decidiu não tentar fazer o impeachment porque a considerava que Lula iria ser desgastado e ser derrotado em 2006. 2. Impeachment de Dilma. Ali foi o contrário. Muita gente do PSDB disse, olha, em 2005 nós erramos. Achávamos que não deveríamos tentar fazer o impeachment, não tentamos. Achávamos que faríamos sangrá-lo e perdemos a eleição. Então agora vamos fazer o impeachment. E aí o PSDB, não vou dizer que desapareceu, não se trata disso, mas o eleitorado presidencial, do voto presidencial que era do PSDB, foi todo para Bolsonaro. Então é como se o PSDB tivesse errado. Como não? Ele errou duas vezes, né? Em 2005, 2006, com essa ideia pretensiosa até, vamos fazer sangrá-lo, né? Quer dizer, a ideia de que tem controle da situação, então agora a gente manipula as variáveis e aí vamos conseguir derrotar Lula em 2006. Então errou em 2005, 2006, pois não tentou impeachment e perdeu a eleição. E errou com Dilma, pois tentou e conseguiu impeachment e foi fragorosamente derrotado na eleição. Aliás, em 2006 o PSDB se saiu melhor. Ele foi ao segundo turno e Lula derrotou Geraldo Alckmin com uma vantagem de aproximadamente 20 pontos percentuais. Agora, na eleição de 2018, o PSDB sequer conseguiu o segundo turno. Então, as duas possibilidades de um impeachment, um que não foi tentado e outro que foi realizado, foram ruins para o PSDB. E agora Fernando Henrique aparece dizendo que é melhor não fazer o impeachment de Bolsonaro caso haja a oportunidade. Rogério Marinho, que hoje é ministro do governo Bolsonaro, Rogério Marinho, ele era deputado federal pelo PSDB do Rio Grande do Norte. Sendo ministro, isso o coloca numa posição mais adiante, né, uma posição de muita visibilidade no seu estado, nacional e regional, de ser candidato a governador ou eventualmente senador. Então, para Rogério Marinho, foi sim importante ser alçado a ministro. Foi ele que conduziu as negociações da reforma da Previdência. Júlio Semeghini é secretário executivo do Astronauta, quer dizer, Júlio Semeghini foi deputado federal pelo PSDB. E quem toca realmente o ministério é ele, não é o Astronauta. Então o PSDB, eu estou pegando dois exemplos, mas existem muitos outros exemplos de figuras do PSDB que ocupam cargos no governo Bolsonaro. Figuras que sempre foram ligadas ao PSDB, que ocupam cargos no governo Bolsonaro. Então, neste sentido, veja, políticos precisam de cargos, faz parte de sua atividade. O PSDB ficou sem ter acesso ao governo federal
desde 2003, desde o primeiro ano do primeiro governo Lula. E aí voltou a ter acesso com o governo Temer, e com Bolsonaro muitos procuraram ficar no governo, ou até entraram no governo. Então, quando o Fernando Henrique traz uma observação sobre o impeachment de Bolsonaro, afirmando que é melhor não fazer o impeachment, ele está, na verdade, do lado de muitos de seus partidários que estão no governo. Se ele dissesse, vamos fazer o impeachment, o pessoal do PSDB que está no governo Bolsonaro ia dizer, opa, alto lá, presidente, não faça isso. Como é que você quer tirar do governo o presidente Bolsonaro se nós temos cargos no governo? Então, é só para entender esta posição de Fernando Henrique, né? É uma posição que tem, obviamente, uma visão sociológica e de ciência política, de crises sucessivas no Brasil, mas também é uma posição política, em função do fato do PSDB ter, sim, mergulhado. A bancada do PSDB já tem estudos, procure na internet, estão lá os estudos. A bancada do PSDB é uma das bancadas que mais vota favoravelmente às proposições do governo Bolsonaro. Então o PSDB efetivamente faz parte do governo Bolsonaro. O que aconteceu no passado? Aconteceu a disputa PT-PSDB. E aí os dois eleitorados, o eleitorado do PT é um eleitorado mais pobre e o eleitorado do PSDB é um eleitorado menos pobre, classe média alta, e o PT base da pirâmide social, classe média para baixo. Na eleição de 2018, o eleitorado do PT permaneceu com o PT. É claro que não permaneceu todo, senão o PT não teria perdido, claro. Mas proporcionalmente, né, as pessoas mais pobres continuaram, quando se toma o resultado nacional, votando mais no PT. E as pessoas que antes votavam no PSDB votaram em 2018 em Bolsonaro. E aí, no meu entender, é evidente que o impeachment foi importante. O PSDB era o principal opositor do PT. Na hora que o PT sai do governo, na hora que Dilma sofre o impeachment, aquele que era a principal polaridade do PSDB desaparece. Quer dizer, todo o histórico de polaridade, o PSDB fica com o pincel na mão. E aí, cadê? O meu opositor saiu, já tirei ele do governo. E eu fui para o governo, junto com o Temer. E aí vem Bolsonaro contra tudo e contra todos. Contra o PT, que tinha saído, e contra o PSDB e o PMDB, que estavam no governo Temer. Então, é evidente que o impeachment foi ruim para o PSDB. Quanto ao impeachment de Lula, né, toda aquela ideia de não vamos fazer o impeachment agora, vamos derrotá-lo em 2006, repito, uma ideia pretensiosa, prepotente, eu considero, eu faço pesquisa de opinião na época, eu já via as pesquisas, pesquisa que eu tinha acesso, que tinha coordenado, a grande maioria do eleitorado era contra o impeachment, era muito difícil, era praticamente inviável o impeachment de Lula. Até a própria ideia de ventilar, fazer o impeachment, no meu entender, era uma ideia pretensiosa, né? Ainda que fosse aceito o pedido, e não tinha como, né? Porque quem tinha que aceitar era o presidente da Câmara. Ainda que fosse aceito o pedido pelo presidente da Câmara e fosse iniciado o processo, seria muito difícil, porque iria muito contra a opinião pública da época. E ali a popularidade de Lula caiu de meados de 2005 até o início de 2006, até janeiro de 2006. Quando chega em janeiro de 2006, nas simulações de voto de pesquisas, Lula assume a liderança para presidente e não perde mais. Vai até a eleição liderando as intenções de voto para presidente. Seu adversário naquela eleição, em 2006, foi Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin a eleição ficou ali na dúvida se ia acabar no primeiro turno, se Lula ia conseguir. Foi para o segundo turno e aí perdeu para Lula no segundo turno. O Lula venceu de Serra, derrotou Serra em 2002 com a margem de aproximadamente 20 pontos percentuais e derrotou Alckmin em 2006 com a margem de aproximadamente 20 pontos percentuais. Então o PSDB avalia mal tudo que diz respeito a impeachment, né? No caso agora eu estou pegando simplesmente um posicionamento de Fernando Henrique, não do PSDB. É claro que o PSDB, a bancada do PSDB, repito, e muitos de seus quadros importantes, são contra o impeachment de Bolsonaro.
porque eles fazem parte do governo. Esse voto que era do PSDB, a base eleitoral que votou no PSDB para presidente 2006, 10 e 14, votou em Bolsonaro em 2018. Então, quando o PSDB fica no governo Bolsonaro, ele nada mais faz do que atender a sua base eleitoral. Dê o like, inscreva-se no canal, comente o vídeo. Um forte abraço.